Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos fazer nosso 8º áudio sobre o livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora, Como Criar um Ministério de Acolhimento, de Tom S. Rainer. Uma história triste, porém verdadeira. Eu conheci ela durante uma série de entrevistas que eu estava conduzindo para uma consultoria que realizei para uma determinada igreja. Uma de nossas tarefas era entrar em contato com os visitantes que tinham visitado a igreja, mas nunca voltaram. Após ouvir sua história, fiquei impressionado com o fato de ela ter permanecido na igreja para assistir ao culto em sua primeira visita. Ela é casada, mas seu marido não é membro da igreja. A família havia se mudado há pouco tempo para aquela cidade, mas ela estava decidida a fazer com que seus 3 filhos, todos abaixo de 7 anos, voltassem à igreja após 2 anos sem frequentá-la. Ela passou pela placa de uma igreja e registrou aquele local em sua mente como um lugar para visitar no domingo seguinte. Procurou o site da igreja, encontrou o horário do culto de adoração e planejou sua visita. A indicação era de que o culto começaria às 10h15, mas o culto começou às 10 horas. O horário do culto foi alterado 7 meses antes, mas ninguém pensou em alterá-lo no site. Então, quando ela chegou às 10h05, estava 5 minutos atrasada, e não 10 minutos adiantada. A propósito, enquanto ela se dirigia até a igreja, começou a chover. Ela não conseguiu encontrar nenhuma placa que a direcionasse para as vagas destinadas aos visitantes. Então estacionou a certa distância da entrada da igreja. Ainda assim seguiu em frente, debaixo de chuva, puxando 3 crianças pequenas. Pelo fato de ter chegado atrasada, não havia ninguém que ela pudesse acompanhar umas dependências da igreja. Então se dirigiu até a óbvia entrada da frente, somente para descobrir que a porta estava trancada. 2 das crianças estavam chorando e todas estavam encharcadas, mas ela estava determinada. Finalmente encontrou a porta certa. Não havia ninguém para recepcioná-la, também não havia nenhuma sinalização que a direcionasse para o local aonde deveria levar seus filhos. Aborrecida, porém determinada, entrou em 3 corredores errados, mas finalmente entrou no espaço destinado às crianças. Ela perdeu os primeiros 20 minutos do culto e teve dificuldade para se concentrar por razões óbvias. Ela ainda havia preenchido um cartão de visitantes e o entregou quando a salva da oferta passou por ela. Ela estava curiosa para saber se alguém realmente entraria em contato. Ninguém a contatou. Ela não ficou surpresa. Em sua entrevista, ela foi gentil, porém sincera. Disse-me inequivocamente que não tinha planos de retornar àquela igreja. Sem que eu pedisse, ela ofereceu alguns outros conselhos. Contou-me que era cristã e que acabara encontrando uma boa igreja para congregar. Mas ela me confidenciou que, se não fosse cristã e se tivesse tomado coragem para visitar alguma igreja uma única vez, jamais haveria retornado a qualquer outra igreja depois daquela péssima experiência. Suas palavras finais são dignas de uma citação direta. Tudo que aquela igreja fez, o site ruim, a ausência de sinalizações dentro e fora do templo, a falta de recepcionistas, transmitiu uma mensagem clara para mim. Visitantes não são bem-vindos aqui. E se eu não fosse cristã antes de visitar aquela igreja, provavelmente ainda não seria cristã hoje. Essa história não trata apenas de sinalizações e sites. Trata da mensagem de hospitalidade. Essa mensagem de hospitalidade torna-se a via através da qual podemos compartilhar a mensagem do Evangelho com as pessoas. É por isso que devemos nos tornar igrejas acolhedoras, igrejas que recebam bem as pessoas. Pontos a considerar. Número 1. Veja os 5 mitos sobre a sinalização e os sites das igrejas. Você acha que algum desses mitos está presente em sua igreja? Número 2. Revise Romanos 12:13, 1 Timóteo 2 e 3, Tito 3, de 7 a 8. À medida que você lê a repetição da palavra hospitaleiro, acredita que a sinalização e o site da sua igreja sejam verdadeiramente hospitaleiros?
Revise o site de sua igreja. Ele mostra claramente as informações que são importantes para os visitantes. Número 4. Por que é importante que sua igreja transmita suas crenças no site? Número 5. As informações presentes nesse capítulo fizeram com que você passasse a ver a sua igreja de um modo diferente? De que forma? Capítulo 4. Igreja segura, igreja limpa. Aquela era a primeira igreja que eu estava pastoreando. A animação que eu estava sentindo não pode ser descrita em palavras. Além de ser minha primeira igreja, aquela foi a única igreja que não me rejeitou. Para ser honesto, não sei dizer ao certo quantas igrejas me rejeitaram durante meus dias de seminário. Não faço questão de lembrá-las. Para dar um exemplo doloroso, preguei em uma igreja que estava interessada em me admitir como seu pastor. Após minha preleção, a presidente do comitê responsável por encontrar o novo pastor disse-me: já ouvi muitos sermões ruins, mas esse foi um dos piores. Você precisa melhorar muito para que possa pastorear uma igreja. Ai. Mas antes que eu comece a contar histórias desnecessárias, deixe-me voltar à história da primeira igreja que pastoreei. A congregação teve que votar para decidir se eu estava ou não qualificado. A votação teve 6 votos positivos e 1 negativo. Sim, é isso mesmo, havia apenas 7 pessoas na igreja. A pessoa que votou não detestou a minha pregação. Ela disse isso com suas próprias palavras. As outras 6 disseram que não havia outros candidatos e, portanto, eu era a única opção. Uma confirmação não muito satisfatória. No primeiro domingo que eu estava servindo como pastor, fiz uma pergunta muito básica para um dos membros. Onde fica o banheiro? Ele não respondeu. Então perguntei novamente. Ele olhou para o chão e dessa vez respondeu humildemente: nós não temos. Em primeiro lugar, como pude aceitar ser pastor de uma igreja sem saber se havia banheiro em suas dependências? Obviamente, eu não sou a lâmpada mais brilhante do candelabro. Em segundo lugar, como uma igreja pode funcionar sem um banheiro? Decidi fazer mais uma pergunta àquele membro. Onde você diz aos visitantes que perguntam onde fica... o que você diz aos visitantes que perguntam onde fica o banheiro? Ele respondeu: não temos pessoas desse tipo. Entendi que eram as pessoas desse tipo. A igreja não recebia visitantes. Era óbvio que não esperavam receber visitantes. E era óbvio que eles não estavam preparados para recebê-los. A propósito, antes do término de meu tempo naquela igreja, realizamos um programa de construção. Isso mesmo, nós adicionamos um único banheiro à igreja. Lembro-me da ironia quando cantamos um hino em gratidão à nova infraestrutura. Chuvas de graça. Você está preparado? Permita-me retornar a 2 frases anteriores sobre minha primeira igreja. Era óbvio que eles não esperavam receber visitantes. Era óbvio que não estavam preparados para recebê-las. Muitas de nossas igrejas passam essa impressão. Essas igrejas poderiam ter 700 visitantes em vez de 7, mas são desleixadas. Elas estão desorganizadas, elas não estão limpas e muitas vezes elas não são seguras. Quando minha mãe era viva e eu visitava sempre que podia, mas às vezes as viagens não eram frequentes. Minha esposa e eu tínhamos 3 filhos pequenos e minha mãe morava a 10 horas de distância. Por isso, frequentemente passavam-se várias semanas entre uma e outra visita. Dentre as coisas que eu queria fazer por ela enquanto estava em sua casa, havia tarefas domésticas simples, como, por exemplo, trocar lâmpadas. E eu procurava coisas desgastadas, quebradas, ou que trouxesse algum risco à segurança. Coisas que algum vizinho poderia arrumar para ela. Comecei a notar um determinado padrão em cada viagem subsequente. Eu perguntava à mamãe, por exemplo, se ela havia notado que o degrau do terraço dos fundos estava trincado. Ela não havia notado. Eu mostrava alguma parede cuja pintura estava descascando e ela não tinha visto. O padrão continuava. Observe, minha mãe via aquele lugar todos os dias, por isso era incapaz de enxergar com a visão de alguém de fora. Eu era como o visitante que está no local pela primeira vez.
Eu notava as coisas que as pessoas familiarizadas com o local não percebiam. E as coisas que eu via me deixavam envergonhado. Pode ser que você esteja muito familiarizado com a sua igreja. Pode ser que tenha perdido a capacidade de enxergar as coisas do ponto de vista de uma pessoa de fora. Ou pode ser que você ame a sua igreja tão profundamente a ponto de estar disposto a ignorar problemas como desorganização, sujeira ou áreas inseguras. Mas seus visitantes têm um ponto de vista diferente. Eles têm um conhecimento pequeno ou nulo sobre a sua igreja. Estão tendo as primeiras impressões das áreas que você nem repara mais. Eles estão decidindo se voltarão ou não. Alguns deles podem estar tomando decisões que terão um impacto eterno. As dependências de sua igreja dizem bem-vindo ou não nos importamos com você? Existem dois aspectos principais que os visitantes levam em consideração: segurança e limpeza. Vamos analisar esses tópicos. A igreja segura. Com a finalidade de garantir que a nossa igreja fosse um lugar seguro para os membros e os visitantes, a companhia de seguros que contratamos nos forneceu uma lista de aproximadamente 150 itens. Passando os olhos pela lista, vi coisas que jamais imaginaria. Por exemplo, as baterias dos sinais luminosos que apontam as saídas são verificadas regularmente? Há iluminação adequada nas escadas? Os tapetes estão em boas condições ou, no mínimo, devidamente consertados? O tipo correto de extintor de incêndio está visível e disponível? Algum fio elétrico está desencapado, rompido ou com algum tipo de desgaste? Há riscos de tropeços com pedras ou irregularidades no piso? Você entendeu meu ponto. Sou grato pelas companhias de seguros que fornecem listas tão completas para as igrejas. E gostaria de incentivá-lo a pedir uma lista de verificação de segurança à companhia de seguros de sua igreja. Se eles não tiverem uma lista como essa, pode ser que você não tenha a companhia de seguros correta. Mas, no que tange aos visitantes, há duas questões principais e de alto nível a considerar: segurança e limpeza. Embora essas questões sejam importantes para todos os visitantes, sua importância é ainda maior para os visitantes que têm filhos pequenos. Paramos por aqui, queridos. Damos continuidade amanhã. Graça e paz.